Bom, pessoal, vamos lá. Bem, preparados aí para a gente estudar junto novamente? Então vamos lá com mais um Estudando Juntos. Agora o assunto, o tema é o percurso 7, ok? Que fala sobre o mundo, principais religiões, tá? Vamos entrar aí nos aspectos culturais falando das principais religiões do mundo. Não vai dar para falar de todas, porque senão a gente ficaria aqui o resto do ano, não é isso? Mas a gente vai falar das três principais religiões, as três maiores religiões do planeta, tá bom? Vamos lá, livros abertos na página 66. Na introdução, eu acho importante a gente ressaltar o que a introdução coloca. Ela diz o seguinte: as religiões são um dos aspectos que refletem a diversidade cultural da população mundial. Constituem elemento essencial da vida humana, da vivência humana, nos 5 continentes. Criam e sustentam múltiplas formas de relacionamento entre diferentes pessoas e sociedades, além de influenciarem os mais variados acontecimentos políticos e geopolíticos mundiais. Tá? Pessoal, olha que interessante colocar a questão da religiosidade. Né? Como a religião, como a crença influencia nos fatores culturais. E tem uma frase que eu acho fantástica quando ela afirma o seguinte: um homem, para ser feliz, ele precisa ter fé. Tá? Fé. O que é fé? É acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você não toca, mas você crê, você acredita. E a religiosidade, a religião, ela nos passa isso. Não é isso? A fé move montanhas. Não é isso? Nada é maior do que a fé. Se a minha fé for maior do que um grãozinho de mostarda, né? Então isso sempre, essas frases, elas são de impacto fortíssimo quando nós falamos de religiosidade. Bom, quando falamos de religião, falamos de fé, claro, falamos de crença e falamos de aspectos culturais. A maioria das culturas no mundo, a maioria absoluta, são influenciadas por aspectos ligados à religiosidade, à crença. Bem, nós temos várias religiões, como eu disse anteriormente, mas vamos falar das 3 principais. Dessas religiões, de todas elas, as 3 que nós vamos estar tratando serão o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. O cristianismo, hoje, aproximadamente 33% da população mundial é cristã. 20% é islâmica ou muçulmana. E 13% hinduísta. Por isso nós vamos estar estudando essas 3 religiões. Vejam só, vamos começar pela nossa religião, o cristianismo. A maior de todas as religiões do planeta, com mais de 33% da população mundial sendo adepta do cristianismo. Bem, o cristianismo ele surge no século I, né? Mas as suas bases são fundamentadas no judaísmo. Quando nós falamos do judaísmo e cristianismo, a gente tem que lembrar o seguinte: olha, o que o texto fala para nós aqui na página 67. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo são as principais religiões monoteístas, ou seja, que sustentam a crença em um único Deus. Em comum apresentam o fato de terem surgido na Ásia, continente que também foi berço das outras religiões, como a hinduísta, a chinesa, no caso o budismo, o confucionismo e o taoísmo, e a japonesa, o shintoísmo. Então, as 3 maiores crenças do planeta são monoteístas. Agora veja só, o cristianismo ele surge com o nascimento de Cristo, não é isso? Nós temos no cristianismo a Bíblia como livro sagrado, seguido pelos cristãos. Nós no Brasil aqui, o Brasil é um país laico, mas é um país onde a maioria das pessoas é cristã, né? E o cristianismo baseia-se na Bíblia. A Bíblia ela é dividida em 2 textos, 2 grandes conjuntos de textos: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento remonta uma época em que havia uma ligação
muito próxima entre os homens de fé, entre os homens e Deus. Uma relação bem direta. Não é isso? Alguns estudiosos colocam que o Deus do Velho Testamento era aquele Deus cruel, duro, né? E o Novo Testamento, né, que fala sobre a vida de Cristo, tudo que Cristo pregava, né, e que foi relatado em vários livros, relatados por apóstolos, né, e outras pessoas da época. O Novo Testamento, ele traz uma nova realidade, um Deus misericordioso, complacente, na verdade, não complacente, mas um Deus que ama e cuida e perdoa. Né? O cristianismo ele coloca isso. Tá? E é interessante a gente colocar isso no Novo Testamento, quando a gente coloca o cristianismo, é que hoje nós temos o cristianismo dividido, assim como outras religiões apresentam divisões, porque, olha que coisa interessante, o cristianismo ele se dividiu primariamente entre o cristianismo do Oriente, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, né? Os cristãos ortodoxos, né? E nós, cristãos aqui do Ocidente. O cristianismo do Ocidente, por sua vez, também se divide entre católicos e protestantes. Tá? As questões religiosas são extremamente ligadas à questão cultural, os nossos atos, nossos costumes, não é isso? As nossas práticas políticas. Então, é importante a gente estar ressaltando isso. Então, para nós falarmos do cristianismo é muito simples, porque nós vivenciamos essa realidade. Tá? Nós conhecemos algo ligado ao cristianismo com toda certeza. Lembrando que o cristianismo, embora seja a religião que tem o maior número de adeptos do mundo, não é a que mais cresce. A que mais cresce, nós vamos falar sobre ela agora, é o islamismo. Começamos aqui na página 68. Né? Hoje o islamismo cresce em torno de 15% ao ano. Gente, isso é um crescimento muito elevado, muito acelerado. Importante observarmos. Enquanto aproximadamente 2 bilhões de cristãos existem no mundo, o islamismo hoje já conta com 1,3 bilhão de muçulmanos ou islâmicos. Tá? O islâmico também é chamado de muçulmano. Bem, como é que o islamismo surge? Ele surge no século VII depois de Cristo, a partir das peregrinações do profeta Maomé. Segundo ele, teve uma visão do arcanjo Gabriel que disse a ele: Maomé, existe um único Deus, seu nome é Alá, e Maomé é o seu profeta. E Maomé, a partir daquele momento, inicia um processo de pregação do monoteísmo saudita. Nascido na Arábia Saudita, ele começa ali na sua terra natal, nascido na cidade de Meca. Tenta converter a cidade de Medina, não consegue inicialmente, volta para Meca e converte Meca, e Meca se torna a grande cidade sagrada do islamismo, primeira cidade a ser convertida a essa crença. Então, Maomé, posteriormente, após o crescimento do islamismo, também converte Medina. E é importante, olha só, sobre o islamismo. Espalha-se e hoje é a religião majoritária em vários países da África subsaariana principalmente, Sudeste Asiático. Meca, por exemplo, gente, é a cidade sagrada dos islâmicos, como eu disse anteriormente. Então o muçulmano, todo homem muçulmano, ele precisa ir a Meca, ele precisa visitar Meca pelo menos uma vez em sua vida. Tá? O islamismo é interessante que essa grande religião, ela tem redutos com o maior número de pessoas, onde nós muitas vezes, quando não estudamos o assunto, não imaginamos. Por exemplo, olha só, na página 68 diz: o maior país islâmico do mundo é a Indonésia. Olha que coisa, todo mundo pensa, não, é o Irã, é o Iraque, não é isso? É o Afeganistão, presta atenção nisso. O maior país islâmico do mundo é a Indonésia, com 170 milhões de muçulmanos, seguida por Paquistão, com 136 milhões, Bangladesh, com 105 milhões, e a Índia, com 103 milhões. Olha, a Índia tem 103 milhões de muçulmanos. Tá? É bom a gente estar lembrando. O livro sagrado do islamismo chama-se Alcorão, ou Corão. Tá? E ele é dividido em duas partes.
né, na verdade, como se fosse o Novo e o Velho Testamento que nós temos na Bíblia Sagrada do cristianismo. E nós vamos ver, por exemplo, o Alcorão e a Suna. Gente, a Suna, né, ela é muito interessante, porque a partir da Suna surgiram os sunitas, porque o mundo islâmico, ele é dividido em dois grupos prioritários, fundamentais. Os principais são os xiitas e os sunitas. Tá? Os sunitas, eles são aproximadamente 90% dos muçulmanos que existem no planeta. Esses muçulmanos sunitas são chamados de moderados. Tá? O fundamentalismo religioso, aquela coisa que liga a divindade política, né, a religiosidade e a política, principalmente colocando aqueles que governam como perfeitas divindades, isso não é da Suna, não é dos sunitas, que são considerados moderados, e são maioria, tá? 90%. 10% dos muçulmanos são xiitas, né, que seguem ao pé da letra os ensinamentos do Alcorão. Né? Não estou dizendo que os demais muçulmanos não sigam ao pé da letra os ensinamentos do Alcorão, mas seguindo as escrituras, os xiitas, eles são os chamados mais radicais, inclusive que adotam o fundamentalismo religioso nas suas práticas religiosas. Ok? Bom, nós precisamos observar que nós temos que tomar muito cuidado quando falamos do mundo islâmico com aquela relação que nós fazemos com os terroristas, né, com os radicais, os chamados radicais islâmicos. Gente, nem todo, olha só, a grande maioria dos muçulmanos são pessoas de bem, são pessoas que vivem a religiosidade e a crença, porque assim como nós, eles necessitam de fé, eles buscam Deus, eles pregam a tolerância, a igualdade, tá? E nós muitas vezes, por não estudarmos, por não falarmos, discutirmos o assunto, a gente vê uma pessoa muçulmana, a gente coloca assim, olha, aquele ali é um perigo, aquele ali é um homem-bomba. Não, não é bem assim. Tá? Não devemos confundir, por exemplo, o mundo islâmico com o mundo árabe. Tá? Nem todos os árabes são islâmicos e nem todos os islâmicos são árabes. Tem muita gente que é islâmico, que é muçulmano, e é latino-americano, e é norte-americano, e é europeu, não é isso? Africano e etc. Então, sendo árabe ou não interessa essa questão. É importante a gente saber discernir, diferenciar e compreendermos as culturas, tentarmos entender e respeitar essa cultura religiosa. Nós precisamos respeitar a diversidade religiosa e todas as diversidades que são apresentadas no planeta. Então a gente tem que estar observando isso. Os nossos irmãos árabes, os nossos irmãos que são muçulmanos, sendo árabes ou não, são nossos irmãos e a crença deles prega o que a nossa crença prega. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existem grupos extremistas, radicais islâmicos, né, que têm provocado, cometido atentados ao longo da história, né, defendendo uma causa, e nós sabemos disso. Hoje o que está em destaque é o chamado Estado Islâmico, ok? Mas lembre-se disso, o Estado Islâmico é apenas um grupo. Não é formado por uma nação, não é uma nação, embora seja chamado de Estado Islâmico, não é um Estado-nação, tá bom? Tem se organizado e cometido atentados terroristas em várias partes do mundo, principalmente no continente europeu, e a gente tem que ficar atento com essa questão. Não confunda o islâmico, o muçulmano, o árabe com o terrorista, ok? Bem, finalizando esse nosso conteúdo, na página 70 a gente vai falar rapidamente sobre o hinduísmo. Terceira maior religião do planeta, religião da Índia. O hinduísmo, ele apresenta hoje aproximadamente 13% da população. 13% da população adepta ao hinduísmo. O hinduísmo, ele é tão interessante que ele é baseado, olha só gente, em textos sagrados chamados de Vedas. Né? Os Veditas, né? Quem assistiu Dragon Ball aí, lembra do Vegeta? O turbante do Vegeta? Pois é, ele é indiano, não é isso? E é interessante que quando nós falamos do hinduísmo, a gente tem que lembrar da Índia, porque ela é a religião da Índia. Tá?
Então, o povo hindu, os hindus, né, os indianos, etc. É bom lembrar que nem todos os indianos são hinduístas. Vocês viram que 103 milhões de indianos são muçulmanos, são adeptos do islamismo. Tá bom? Uma religião que cresce é uma coisa incrível, o hinduísmo. É uma crença onde não há proselitismo, onde não se faz proselitismo. O que é isso? Não se tenta convencer uma outra pessoa, o hinduísta ele não tenta convencer uma outra pessoa a se tornar hinduísta. Tá? É uma questão que é passada por tradição de pai para filho, e as pessoas elas acreditam, na verdade, que a partir dessa transição a melhor escolha será feita. Tá? Bom, olha que coisa interessante. O hinduísmo não possui fundador. Olha que coisa muito bacana, não tem fundador. Né? Foram vários pensadores, foram várias gerações que construíram o hinduísmo, várias filosofias juntas. Né? Não possui fundador. A força da religião vem das tradições. O Deus do hinduísmo é o chamado Deus Brahma, que segundo os hinduístas, ele está em todos os lugares. Olha que coisa muito interessante. Nós cristãos, o nosso Deus, ele está em todos os lugares. Os islâmicos, o Deus, Alá, está em todos os lugares. O Deus Brahma dos hinduístas também está em todos os lugares. Então, essa questão básica, ela diz para nós, o nosso Deus está em todos os lugares. Não é isso? Então, a gente tem que observar muito bem e respeitar as crenças. Bom, um fator importantíssimo que é destaque na crença hinduísta é a divisão da sociedade em castas. As castas são espécies de classes sociais, e essas castas elas são baseadas na figura do Deus Brahma, e a partir da casta em que o indivíduo se encontra, ele vai representar parte do corpo do Deus Brahma. Então nós temos os Brahmanes, né, os Kshatriyas, Vaishyas, Sudras e Párias. Dos Brahmanes aos Párias, nós temos daqueles que são mais próximos do Deus Brahma, aquelas pessoas que são dignas de toda a riqueza, né, dignas de todo o respeito, até aqueles que são considerados a sujeira dos pés do Deus Brahma, os impuros. Tá? Bom, o sistema de castas ele não permite por si ascensão social. O que eu quero dizer com isso? Se você nasce numa casta, você tem que viver e morrer nessa casta. Não há possibilidade, por exemplo, de um Sudra se tornar um Vaishya, muito menos um Brahmane. E pensem vocês, um Pária, que é considerado a sujeira dos pés do Deus Brahma, que é o impuro, pense um Pária se tornar um Brahmane. Né? Então, o Brahmane, desculpem, tá? Então, quando nós colocamos essa curiosidade do sistema de castas, a gente se pergunta, nossa, mas isso é lei? Já foi lei. A partir da década de 50, em 1949, o sistema de castas foi abolido, como fala na página 72 do livro texto. O sistema de castas foi abolido como sistema oficial, mas não como sistema dentro da sociedade. A cultura, gente, eu já disse em outros momentos, você não muda uma cultura da noite para o dia. A cultura é algo muito forte. Dentro das tradições culturais, as vidas das pessoas são influenciadas, elas são modificadas. Então, mudar uma cultura não é como você abrir um túnel em uma montanha para passar uma rede ferroviária, uma rodovia. Né? Então, não se modifica uma cultura apenas porque você quer mudar uma cultura. Cultura é algo muito forte. Muito, muito forte. Então, mesmo tendo deixado de ser um sistema oficial em 1949 e por lei ter sido abolido, ainda existe o sistema de castas na Índia porque a tradição cultural ela faz com que muitas pessoas ainda sigam tal sistema. Então, se você nascer um Brahmane, você vai morrer um Brahmane. E as pessoas de outras castas, Párias, Kshatriyas, Sudras, Vaishyas, não irão sair de suas castas, segundo a tradição. É claro que a gente sabe que
a questão econômica, ela pesa aí, mas nem sempre nós vamos dizer o seguinte: na questão econômica todos os brahmanes são ricos. Não, tem brahmane que não é rico, mas ele é um brahmane. Ele é um brahmane. Eu falo brahmane, desculpe, mas é brahmane a pronúncia correta. Então os brahmanes, eles podem ser até pessoas que não são bem abastadas financeiramente, que não têm dinheiro, mas dentro da tradição do sistema religioso, da religiosidade do sistema hinduísta, eles estão no topo, são a cabeça, representam a cabeça do Deus Brahma. Ok? Pessoal, encerramos aí essa revisão. Tá? Espero que vocês leiam bastante em casa, estudem bastante em casa e que só às vésperas da nossa avaliação vocês vejam os vídeos, tirem algumas dúvidas, lembrem do que é mais importante e que vocês façam uma boa avaliação. Aqueles que não são meus alunos, que estão assistindo os vídeos, muito obrigado. Dê o seu likezinho, dá uma curtida aí para a gente poder estar fortalecendo esse canal. E à medida do possível eu vou estar melhorando a qualidade desse canal. Logo, logo, vamos estudar juntos. Ele vai ser um bloco extremamente interessante dentro desse canal. Ok? E vamos discutir outros temas também. Em breve, lançarei as questões, os comentários com relação a conteúdos para o Enem. Tá bom? Galera do ensino médio aí, vamos lá juntos. Um abraço para vocês. E ó, vocês estão aqui. Estão morando bem aqui. Então, com Deus. Fiquem com Deus.